Fala galera, beleza? Geyser na área, trazendo mais uma gameplay de Arena Breakout. Dessa vez, jogando no Mapa Valley de Scav Player. Eu começo com uma SKS, uma das, na minha opinião, das piores armas do jogo. Ela tá bem simplesinha. Esse é um mapa que eu acho bastante interessante. Porém, digamos que a gameplay vai ser bem diferente do primeiro mapa, principalmente pelo fato de eu estar de Scav Player. Para quem não sabe, o Scav ele é um infiltrado, né? Ele é como se fosse um civil infiltrado ali no meio dos outros players, né? Daqueles que estão jogando ali com melhor loot, melhor armamento e melhor equipamento. Aqui neste momento eu ouço a voz de um Scav e vejo um outro correndo em minha direção. Porém eu percebi que realmente era um Scav bot. Aqui eu estou na região das cabanas, ou da cabana do Mapa Valley. Aqui vocês podem ver a importância que tem para um Scav Player de lutear todos os cantos, todas as caixas, como eu faço aí. Por exemplo, luteando as caixas de munição, porque o nosso equipamento é bem escasso. Eu vejo que um player se aproximou, meio que repentinamente. O outro Scav, que é um Scav bot, ele acaba atirando nele e eu acabo alvejando. Porém, logo logo vou me aproximar dele e vejo que provavelmente era um player bot. Sim, existem alguns players bot no game, porém a quantidade de player é muito maior no jogo. Eu fiz questão de trazer esse vídeo nesse modo Scav, principalmente para mostrar a diferença da jogabilidade quando a gente está de player para quando a gente entra como um Scav player. A gente está bem mais desapegado, não tem um loot específico, né, que a gente comprou. Apesar de que todo loot que o Scav player venha pegar no game, aí no mapa, você extraindo vai ficar para você. Aqui nesse trecho eu ouço um passo se aproximando e mais uma vez escuto a voz de um Scav. Percebi que era realmente um Scav e não se tratava de um Scav player. Diferente do Escape from Tarkov, aqui quando a gente mata outro Scav player, que acontece muito, a gente não acaba perdendo pontos ou credibilidade, digamos assim. Tá? Não conta muito isso no Arena Breakout. E sempre é bom salientar o quão incrível é a jogabilidade desse game e também a qualidade gráfica, né? Eu sempre fico besta com a qualidade desse jogo. É incrível que tenha um jogo desse nível no mobile e fico muito feliz por estar disponível, né? Por ter disponível esse game para todos nós jogarmos. É realmente um game fantástico. Quero agradecer neste momento aos novos inscritos do canal e dizer que todos vocês são muito bem-vindos aqui. Aproveitem,
comentem, sempre digam o que vocês acham do vídeo, em que eu posso melhorar, tanto na jogabilidade quanto na qualidade de áudio, de imagem. Se vocês estão gostando da qualidade de imagem do meu áudio, do vídeo em si. Esse feedback é muito importante para que eu possa fazer algumas correções, se necessário, na minha forma tanto de narrar quanto na minha forma de gravar essas gameplays. Este é o momento em que eu vou avançando em direção à casa de praia. A casa de praia é a parte mais importante, de melhor loot neste mapa. Ali tem muitos cofres, realmente o loot daí normalmente é muito bom. Porém as salas de cofres, a maioria ali tem que ter chave. E normalmente é bem difícil encontrar essas chaves para um Scav player. Aqui eu vou avançando cautelosamente, pois essa área é uma área que sempre tem muitos players. Porém, até o momento não ouvi nada demais ali que chamasse a minha atenção para algum player próximo. Aqui é o momento em que eu ouço alguns passos. Escuto um Scav bot falando dentro da casinha ali e já me toco que provavelmente tem algum player ali dentro. Não sei se Scav player ou se um player, digamos, normal. Eu procuro marcar, até mesmo porque eu tô de SKS, praticamente eu não tenho colete, capacete, e tento arrumar uma brecha para tentar alvejar esse inimigo. O inimigo me ouviu, eu fiz questão de mostrar que eu estava ali, pulei e andei de um lado para o outro para ver qual que era a iniciativa dele. Porém, ele não tomou nenhuma iniciativa. Agora eu vejo que ele dá alguns disparos à minha direita, dou esse pulo para tentar enxergá-lo, porém não o avistei. E avanço ali para o redondo, essa parte a gente chama de redondo, e vou para as pedras. Ouço o passo dele e vou marcando, tentando encontrá-lo. Porém, até o momento não consigo avistá-lo. Paro, observo, presto atenção no áudio. E agora é o momento em que eu miro. Eu não vi ele ali. Ele estava agachadinho do lado daquela pedra e me alveja.